Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, a sua história. Em nome do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse Provérbios do Dia. Hoje, 22 de março de 2023, o ano do nosso milagre. E a expectativa da qual eu estou no meu coração, eu então vivo. Ontem ministrei uma palavra em Pradópolis, falando sobre a importância de você ter resistência. Você precisa ser uma pessoa resistente, suportar então as batalhas, as dificuldades. Muito provavelmente em toda essa turma que nós temos aqui nessa manhã e que vão então assistir esse vídeo, muito provavelmente, alguns de vocês acordaram hoje com algum tipo de dificuldade, algum tipo de situação contrária, ou uma dor, ou uma incomodação, ou uma ansiedade, ou um problema para poder então resolver. E talvez, diante dessa circunstância, você olhe e fala, poxa, e agora? O que vai acontecer comigo? Eu venho aqui nessa manhã dizer, seja resistente, suporte mais hoje. Suporte essa carga, suporte esse peso, suporte, sabe, mais esse momento. E você vai ver, as coisas vão então tomar um rumo, as coisas vão então ajustar, as coisas vão então se acertar, porque o propósito de Deus, ele é grande e ele é absoluto sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sabe, meus queridos, a resistência, ela nos faz então avançar, saltar então para patamares maiores. A vida ela é constituída por pessoas resistentes. Pessoas resistentes são pessoas então vencedoras. Se reforce, se ajuste, organize a sua história e não deixe então nada e ninguém parar você. Se você não resistir, e a Bíblia nos ensina que quando nós chegamos a Deus, como você está agora, e você resiste ao diabo, o diabo então foge de vós. Foge de você e foge de mim. Então resista à pressão. Quando você olha para a história de Jesus, e ele então foi levado ao deserto para ser tentado. Lembra dessa história? Muito bem. E ali então, o que o diabo faz com ele? O diabo o tenta. Tenta uma vez, duas vezes, três vezes. E ali então, o que Jesus ele faz? Jesus ele resiste. Ele resiste. Então veja, a resistência faz com que a pessoa vença. A resistência faz com que então o inimigo abandone. Existem pessoas que eles caem muito fácil. Eles então acabam perdendo o norte, o centro, muito fácil. Você precisa ser resistente. Então eu quero que você entenda isso com muita clareza em teu coração, que é importante você ser resistente. Dias maus virão. Problemas chegarão. Dificuldades acontecerão na tua vida. Mas se você for resistente, você vai vencer. Seja resistente em nome de Jesus. Antônio, vamos orar pelos seus filhos, viu? Bom dia a todos vocês que estão aqui conosco aqui. Coloque o seu nome aí para mim saber que você já está aí. Coloque um amém aí para mim saber que você está aí. Amém. Amém. Cada um de vocês aí que tem colocado realmente a tua vida no altar e tem estado firme nas promessas do Senhor, né? Firmes na promessa do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Olha aí, nossa turma, podemos chamar de classe,
né? Ademar, São Paulo. Nossa classe. Deixe todo o seu like aí, vamos para Provérbios 22. Vamos lá? Abra sua Bíblia aí comigo aí. Vamos para Provérbios 22. Vamos extrair mais um pouco de sabedoria e de conhecimento para que possamos então avançar. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Ó, então veja. Vale mais você ter um bom nome. O que é ter um bom nome? É você ser uma pessoa agradável. Quando alguém ouve o teu nome, o seu nome que está aí, ó, você acabou de entrar aí, colocar aí o amém, apareceu o seu nome aí no chat. Quando alguém olha para o seu nome, esse nome soa bem para a sociedade ou soa mal? Existem pessoas que são pilantras, são então pessoas trapaceiras, são pessoas então traidoras, são pessoas mal pagadoras, são pessoas então, né? Como é o teu nome na praça? Qual é o teu nome então que as pessoas falam? O que as pessoas falam de você? Pare para pensar sobre isso. Você precisa tomar cuidado sobre esse fato. Então vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. Tem pessoas que são ricas. Tem casas que parecem então mansões. Mas quando alguém passa perto dessa casa, fala assim: olha, essa pessoa aí fez isso, aquilo, outro para ter isso. Né? Então, tomem cuidado. O rico e o pobre se encontram. Todos o Senhor fez. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pegando. O prudente prevê o mal. O prudente sabe onde ele deve pisar, sabe os lugares então que ele deve colocar os pés, porque dependendo do lugar que você colocar o pé, você vai então fraquejar, você vai fracassar e você vai então ao precipício. Cuidado onde você coloca seus pés. Viu? O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Humildade significa temor, honra, vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso, e o que guarda sua alma, retira-se para longe dele. Educa a criança o caminho que ele deve andar, até quando ele envelhecer, ele não se desviará dele. Gosto muito desse versículo. Você precisa ensinar as crianças. É muito importante nós, então, treinarmos os nossos filhos. Treinarmos as crianças que estão perto de nós, não é? Existem algumas pessoas que não se preocupam muito com seus filhos. Deixam os filhos, então, à mercê da vida, à mercê dos jogos, à mercê dos celulares, à mercê dos influenciadores, à mercê, então, de tudo isso para influenciar eles. E educar, então, eles. Educar, né? Eu vi ontem uma matéria do Plano News falando sobre uma professora da América e ela dizendo o seguinte, né? Que ela estava trabalhando, em outras palavras, né? Ela estava trabalhando focada para confundir a identidade sexual das crianças na escola. Isso é muito forte. Quem é pai, quem é mãe aí? Coloque aí. Amém. Coloque aí, pai e mãe. Você que já está na esfera de avô, avó, coloque aí também. Se nós não criarmos uma cultura dentro de nossas casas, ninguém vai conseguir resolver as coisas para frente. Não dá para nós medirmos o que os nossos filhos vão receber na escola. Nós estamos aqui, ó, a dona Eunice, a professora. Tem mais alguma professora aqui? Na nossa live, tem mais alguma professora aqui? A dona Eunice, ela trabalha na escola, né? Ela é professora.
Isso. Olha aí quantas mães aí, ó. Vendo? Mães e pais. Não dá para nós medirmos. Não dá. Não dá para nós medirmos. O que vai acontecer com os nossos filhos nas escolas? Todas as ideologias, todas as situações que então ensinarão a eles, não vai dar para nós medirmos mais. O que os youtubers estão fazendo, o que os youtubers estão então influenciando, os desenhos, as séries e etc e tal. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos preocupar com a raiz. Não é com o fruto. Quem se preocupa com a raiz, come frutos bons. Grave isso, hein? Frase forte que ficou, hein? Ó, quem se preocupa com a raiz, come frutos bons. Com uma frase forte, gostei dessa frase. Você precisa se preocupar aqui na raiz, viu? Se preocupe com a raiz, se preocupe com a cultura que seus filhos então estão recebendo, com o ensinamento, com a determinação, a direção que você está dando. Porque a Bíblia diz, educa a criança, o caminho que ela deve andar, e até quando ela envelhecer, não se desviará dele. Viu? Eduque. Ensine. Ensine o que é certo, ensine o que é errado. Trate então isso tudo com muita tranquilidade, mas com muita determinação, porque o inferno está aí, às portas, viu? É isso mesmo. Quem se preocupa com as raízes come bons frutos. Então grave isso, hein? Eduque as crianças aí, ó. O rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semeia perversidade cegará males, e com a vara da sua própria indignação será o seu instinto. Cuidado com o que você planta. Todos os dias você planta coisas. O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor e se irá a contenda, e acabará a questão da vergonha. O que ama a pureza de coração é amável de lábios e será amigo do rei. Os olhos do Senhor conservam o conhecimento, mas as palavras do iníquo o transtornará. Diz ao preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca das mulheres estranha. Até aquele contra quem o Senhor se ira, cairá nela. Pare um pouquinho aí e vamos então meditar nessa parte aqui do Provérbios 22. A boca da mulher estranha, a boca do homem estranho. O que é estranho? Aquilo que é contrário ao que Deus criou certo. Isso é estranho. Então tomem muito cuidado. Tomem cuidado com aquilo que você está dando ouvidos. Com quem as pessoas estão falando. Com quem está falando com você. Viu? Cuidado. Essa situação, essa circunstância vai então atrapalhar a tua vida, com certeza, diante da situação. Olhe para as coisas que estão acontecendo ao seu redor. E mesmo que pareça quadrado, permaneça quadrado, mas vá para o céu. Do que você então se amoldar a esse século e você então não conseguir adentrar então o céu. Cuidado com a boca da mulher estranha, cuidado com a boca do homem estranho. Viu? Cuidado. Cuidado com aqueles que chegam perto de você e ficam falando com você. Existem geralmente uma pessoa boa para cada 10 ruins que aparece perto de nós. Uma quer nos levar para o caminho certo e 10 quer nos puxar para o lado errado. Cuidado. A astúcia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção afugentará dela. Nós estamos então vivendo debaixo de uma influência maligna, onde o pecado já às portas de todas as pessoas. E quando Salomão diz a astúcia está ligada ao coração da criança, você não precisa ensinar a criança a fazer nada de errado, ela vai aprender naturalmente. É algo normal, comum para ela.
aprender o que é errado. É ou não é? Pare para pensar. Mas a vara da correção a afugentará dela. Você precisa então, sabe, sempre trazer os seus filhos à organização então do céu, porque senão os problemas vão acontecer. O que oprime ao pobre para se engrandecer a si mesmo, ou que dá ao rico certamente empobrecerá. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios. Aplica o teu coração ao conhecimento, porque te será agradável se as guardares no teu íntimo, se aplicardes todas elas aos teus lábios. Porque a tua confiança esteja no Senhor. Faço-te sabê-las, hoje mesmo, a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas, acerca de todo conselho e conhecimento, para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade, e assim possas responder palavras de verdade que te consultarem? Então o Senhor ele nos ensina para nós então levarmos a palavra da verdade para aqueles que estão ao nosso redor. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta ao aflito, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que roubam, lhe será tirado a vida. Meu Deus, que coisa forte. Cuidado com aquilo que você faz. Não tente tirar nada de ninguém, viu? O que é teu, é teu. O que é dos outros, é dos outros. Não tire nada de ninguém. Viva a tua vida e Deus vai te honrar. Não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico. Não seja companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Então cuidado, porque se você... a Bíblia diz que é o seguinte, né? As más companhias corrompem os bons costumes. Não tem como uma pessoa andar com alguém que é briguenta, cheio de problemas, cheia de situação, e você então, né? E você pegar simplesmente ficar andando junto com essa pessoa. Não tem sentido. Porque uma hora ou outra, ele vai fazer algo de errado e você vai estar no meio. E você vai aprender aqueles costumes. Então, cuidado com isso. Ande com pessoas boas, pessoas que te levam você para o caminho certo, pessoas que te fazem você então avançar. Não estejas entre os que comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Pois se não tens com que pagar, deixarias que tirassem até a tua cama debaixo de ti? Não remova os antigos limites que os seus pais fizeram. Escreva assim nos comentários, antigos limites. Coloque aí, antigos limites. Sandro, Deus abençoe a sua vida, Sandro, Manaus. Estive em Manaus aí 3 vezes aí em Manaus aí. Fui no congresso aí na Igreja da Restauração, Apóstolo Renê Terra Nova. Fui 3 vezes para Manaus. 3 congressos aí. Fui em Manaus aí. Lugar quente. Quente. Manaus. Fui comer um peixe lá num restaurante lá que tinha pertinho assim do riozão lá. E o rio Negro e Solimões. Coisa bonita, né? Muito legal lá. Deus abençoe sua vida, irmão Sandro. Antigos limites, coloque aí, antigos limites. Isso aí, antigos limites. Por que isso? As pessoas estão falando muito em inovação. E aí algumas pessoas elas querem então as coisas novas e querem então fugir dos limites que coordenam a vida dela. Os homens que estão tirando os limites dos rios, você pode ver que está acontecendo catástrofes. Viu? Catástrofe. Então não retire então os limites. Seja uma pessoa tradicional. Seja uma pessoa, sabe, que ajuste então a tua vida. Viu? Seja diferente. Viu? Seja diferente. Vamos lá. 29 e último. Viste o homem diligente na sua obra, perante reis será posto. Não permanecerá entre os de posição inferior. Diligente sempre vai vencer. Os diligentes sempre irão vencer. Então, cuidado. Não deixe, então, com que os antigos limites... Eu vejo e falo sempre sobre isso e eu quero que você grave essa frase. Não ande na linha
do limite. Não ande. Você já pegou uma multa já a 3, 4, 5 km a mais do que a velocidade? Meu Deus, como que é terrível isso. É 90 e você passou 92 e pegou a multa. Por quê? Porque você estava andando no limite. E aí, de repente, naquele lugar, você deu uma aceleradinha e pegou a multa. Quem anda no limite, em cima da linha, do limite da velocidade, no limite, então, das coisas, uma hora ou outra pode cair do outro lado. Fique longe do limite. O limite foi para te limitar e não para você andar do lado. Tem gente que anda tão na linha do pecado, do limite do pecado, que aí ela não sabe. Qualquer balançada que ela dá, ela tá no pecado, tá fora do pecado, tá no pecado, tá fora do pecado. Você tá me entendendo? Então a pessoa fica assim. Então ande distante, crie uma certa distância do pecado, das coisas então. Então obedeça aos limites, viu? Obedeça aos limites, porque os limites vão te ajudar você a avançar. Eu me lembro que, a pastora está aqui, ó, eu me lembro que as crianças assistiam um desenho do Max Lucado que falava muito sobre isso, né? Eles não podiam abrir, então, a cerca, porque senão ali era o limite deles. Só que aí tinha teimoso, né? Que abria, então, a cerca, e aí o que acontecia? Entrava, então, um sapo para comer, então, os insetos. Então você tem que tomar cuidado, porque quando você, então, abre a porta do limite, você, então, não tem controle daquilo que pode acontecer na tua vida, viu? Estabeleça os limites, estabeleçam as regras e ajuste, então, a sua vida, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês aí. Vamos, então, para o nosso devocional. Nosso devocional. O jeito certo de falar com Deus. Qual é o jeito certo? E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mateus 6, 7. Muitas vezes ouvimos falar que algumas pessoas oram e outras rezam. Mas afinal, qual é a diferença? Qual é a forma certa de falar com Deus? Orar e rezar têm significado parecido? Orar significa falar com Deus de forma espontânea, dizendo palavras que saem do coração. Rezar significa repetir mecanicamente uma oração lida ou decorada. Mas será que é possível uma pessoa fazer uma oração espontânea de forma mecânica? Sim. Por isso, antes de julgar a oração de alguém, tenha cautela, pois só Deus conhece a intenção do coração. Jesus não condenou a repetição de oração. Então veja, não é a repetição da oração que vai então prejudicar você. Ele inclusive deixou uma oração modelo, que é repetida por todos os cristãos ao redor do mundo, o Pai Nosso. Ele condenou sim a repetição vazia, mecânica, que disse que não é pelo muito falar que seremos ouvidos. A melhor oração, de acordo com Cristo, é aquela que fazemos em um lugar onde ficamos a sós com Ele. Aí não importa se estamos vestidos ou não, sentados ou em pé, ajoelhados ou deitados, sorrindo ou chorando. Quando não conseguimos então nos expressar em palavras por causa de uma grande angústia ou êxtase de alegria, o Espírito Santo intercederá por nós, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. É lindo, né, esse versículo, né? Algumas religiões não cristãs encorajam seus seguidores a orarem a deuses, pessoas mortas, santos e espíritos. Tais orações não são bíblicas e, por isso, são contra a vontade de Deus. A Bíblia deixa bem claro, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2,5. Jesus é o único intermediador entre nós e Deus, pois somente Ele pagou o preço pelos nossos pecados na cruz e ressuscitou. Ele nos ensinou que devemos orar diretamente ao Pai. Lucas 11, versículo 2. E tudo o que precisamos, então, devemos pedir a Ele em seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Leia 1 Pedro 1, 2 e 3.
E não se esqueça de fazer o jejum da semana. Pastor, qual é a forma certa de orar? A forma que você fale com Deus e se conecta com Ele verdadeiramente. É a maneira correta de você então orar. Viu? Eu me lembro que antes de eu me converter, eu carregava então orações na carteira, mas aquilo de verdade eu nem usava elas, eu nem fazia elas. Então, não tem sentido. Você precisa então fazer uma oração espontânea diante de Deus, abrindo o teu coração e falando para Ele. O que é a oração? Oração é uma conversa franca com Deus. Conversa franca com Deus. Onde você abre o teu coração, fala para Ele. E você então para um pouquinho e ouve aquilo que Ele tem e fala para você. Pronto. Isso significa oração. Tá bom? Você foi abençoado, você recebe essa palavra do Senhor sobre a sua vida? Coloque assim nos comentários: hoje é o dia do meu milagre. Eu quero orar com você agora. Quero apresentar a Deus o seu dia, a sua vida. Quero convidar vocês para estarem comigo no culto de quarta-feira, agora à noite. Nós temos uma celebração agora à noite, às 19h30, e vai ser muito bom. Deus me deu uma palavra que eu quero ministrar para vocês. Essa palavra está queimando no meu coração desde segunda-feira, e eu vou estar ali ministrando com vocês essa palavra, e vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Tá bom? Glória a Deus por isso. Aleluia. Isso mesmo, hoje é o dia do seu milagre. Há um milagre preparado para a tua vida, há um milagre direcionado então o seu caminho. Feche seus olhos um pouquinho. Olhe para dentro de você. Qual é a sua necessidade hoje? A palavra que eu iniciei, eu termino dizendo resistência. Sejam resistentes. Resista aos momentos. Resista às dificuldades. Resista aos problemas. Resista aos momentos difíceis. Porque somente o Senhor, Ele pode e Ele vai estabelecer a tua vida de uma forma especial. Fale com o Pai. Senhor, nós estamos na tua presença e eu quero, Senhor, te pedir a bênção para a vida de cada uma dessas pessoas. Eu oro pela saúde, eu oro pela paz, eu oro pelo discernimento, pela sabedoria. Eu oro, Senhor, com que eles estejam alinhados ao propósito que o Senhor determinou para cada coração. Em o nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, nós te pedimos, Senhor, a sua provisão e o seu milagre de forma extraordinária, para a glória e o louvor do Senhor. Pai, nós te pedimos, estabeleça, Senhor, o teu princípio, o teu caminho, o teu propósito e o teu reino de uma forma especial sobre a vida, sobre a casa e sobre a família de cada um dos teus. Em nome de Jesus é o que eu te peço, é o que eu te louvo e é o que eu te agradeço, Pai. Muito, muito obrigado, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que você tenha um dia especial na presença do Senhor. Isso mesmo, Rodrigão. Só mais hoje, com resistência. A resistência te fará, então, avançar. Tem hora que você não quer, mas você precisa. Chegai-vos a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ótimo dia a todos vocês. Fiquem todos na paz. Até o culto à noite, em nome de Jesus. Shalom.